É mais 2 joguinhos desse e eu vou de arrasta pra cima, não tem como, velho. O coração não aguenta. Ontem a Ponte entrou em campo novamente, né, pela segunda rodada da Série A2, dessa vez diante do São Caetano e no Majestoso, e conseguiu a vitória, né, de virada com gols de Gé do Palinho. A Ponte saiu perdendo, né, de 1-0 após uma falha meio grotesca, né, do Guilherme Souza. Ele tá inteiro na bola, né? Uma bola que, se não me engano, o goleiro do São Caetano afasta, dá um chutão pra frente, procurando o centroavante. Como o São Caetano já tentava, se propunha a fazer desde o começo do jogo, né? Ficou claro que o São Caetano ia dar campo para a Ponte e tentar uma espetada no lançamento pro Anderson Magrão, que é o centroavante, né, que fez o gol do São Caetano. E o gol sai ali numa infelicidade do Guilherme Souza, né? Não tem muito o que falar. Ele tá inteiro na bola e erra o cabeceio. Depois ele perde na corrida pro Anderson Magrão. Isso se repetiu algumas vezes no jogo, né? Enquanto o Guilherme esteve em campo, ele não conseguiu ganhar nenhuma das disputas que ele fez com o centroavante do São Caetano. E aí os caras saem na frente, e o antijogo que eles já pretendiam praticar para segurar o empate, eles triplicam isso, né? E aí fica um jogo cada vez mais impraticável, né? Ontem foi um dia de muita chuva em Campinas, né? Principalmente próximo da hora do jogo. Até meia hora antes do jogo caiu uma chuva torrencial que deixou algumas poças no gramado da Ponte. Poderia ser até pior, mas eu acho até que tinha ali, eu imaginava que fosse ter menos condição de jogo, né? Pelo que a gente viu de chuva, e teve bastante condição de jogo. Tinha algumas poças localizadas ali, atrapalhou um pouquinho o desenvolvimento, mas eu acho que nada tão absurdo, né? Principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo atrapalhou até um pouquinho mais. A Ponte, logo no comecinho do jogo ali, 15 minutos, o Pablo Diego tem uma chance clara de gol, né? Ele recebe na entrada da área, dribla o zagueiro, né? E finaliza quase no meio do gol, e o goleiro do São Caetano faz uma ótima defesa, né? Aliás, ele fez algumas, né, boas defesas. Teve esse chute do Pablo Diego, teve um chute do Amaral de fora da área, teve um lance já no segundo tempo, que o Gé já recebe dentro da área, chuta, ele defende, aí o Elvis cata o rebote, chuta e o zagueiro corta. Teve um cabeceio do Gé antes do primeiro gol, que ele cabeceia, o goleiro faz uma boa defesa, enfim. É aquilo que a gente fala, né? Todo goleiro parece que quando vem jogar contra a Ponte vira o Neuer, né? É inacreditável. E ontem o goleiro do São Caetano foi mais um desses. O São Caetano, que é um time que historicamente sempre atrapalha a vida da Ponte, né? A Ponte tem um retrospecto complicado contra o São Caetano, e mesmo as vitórias da Ponte foram todas na Bacia das Almas, né? Como a vitória de ontem. Novamente, vou repetir mais uma vez pelo segundo jogo consecutivo, acho que o Hélio fez algumas opções erradas, né? Como ele deixou bem claro que quem ganha jogo e quem decide jogo é comissão e jogadores, então não dá para responsabilizar ele por algumas escolhas. Eu acho que ele fez algumas escolhas erradas, como por exemplo manter o Júnior Tavares no time. O Júnior Tavares continua numa função que não existe, que não faz sentido, que não agrega no jogo, pelo contrário. Manter o Pablo Diego como centroavante, uma função que não é a dele, né? O Pablo Diego não é um centroavante, ele é um jogador, um segundo atacante. Manter ele como centroavante também não me parece muito correto, ainda mais num jogo como o de ontem, em que a bola teria que ser por cima, ia ser muito difícil a Ponte chegar
tocando, né, dentro da área, como é a ideia de jogo do Hélio, né? O Hélio, ele pretende que a Ponte jogue com a bola no pé, que seja um time de posse de bola e toque de bola, criação curta e tal, mas ontem era impossível isso acontecer, né? Tanto é que os gols da Ponte saem em jogadas de profundidade seguidas de cruzamento na área, né? E aí você manter o Pablo Diego como centroavante para tentar explorar a velocidade também não fazia sentido. Não que eu acho que o Pablo deva sair do time, pelo contrário, eu acho que ele até fez boas partidas até agora, dentro do que eu espero do Pablo Diego, não é muita coisa. Eu acho até que ele fez boas partidas aceitáveis que justificam a manutenção dele. Mas eu acho que para jogar desse jeito que o Hélio pretende, ou ele coloca 2 meias, né, para darem esse ritmo, como por exemplo a Ponte jogou por boa parte do segundo tempo com 2 meias, com o Elvis e com o Cássio Gabriel, ou ele coloca um centroavante junto com um atacante, que foi o que ele fez também em boa parte do jogo, né, praticamente no segundo tempo, praticamente não, desde o começo do segundo tempo, né, porque o Gé entra logo no intervalo, né? E aí o Pablo Diego vai para a função dele e a Ponte começa a explorar essa bola alta dentro da área. Aliás, desde o primeiro lance ficou claro o posicionamento do Gé, assim, muito interessante. Ele logo no comecinho ali, ele já recebeu uma bola e cabeceou, se não me engano, ela passa pelo lado do gol, né, assim, já demonstrando um posicionamento interessante. Depois tem esse cabeceio que o goleiro defende. Então, assim, para mim faz mais sentido, né, dentro daquilo que eu imagino que vai ser a A2 para Ponte, que é essa coisa de jogar contra times mais fechados, times que venham para esperar o jogo para daí criar alguma coisa, e times que não vão propor e nem atacar a Ponte. Para mim faz mais sentido a Ponte jogar num sistema em que ela tenha um centroavante fixo e talvez 2 atacantes de lado, ou um atacante e 2 meias, que seja para ter mais gente criando e mais gente levando essa bola para o ataque. Eu sei que na filosofia do Hélio, os meias dele são os volantes, né? Ele considera os 2 volantes como uma linha de meia, né? Então ele considera que além do Hélio, ele também tem outros 2 jogadores criadores, e ok, tanto o Naldi quanto o Amaral são caras que têm um passe refinado, sabem construir e tal, mas eles não são armadores, né? Eles podem até ser construtores, mas não são armadores, né? E aí eu acho que é onde peca um pouquinho essa interpretação do Hélio. Por exemplo, eu acho que faria um pouquinho mais de sentido o Cássio Gabriel, que é o outro meia que a Ponte tem hoje, o Cássio Gabriel no lugar do Júnior Tavares. Acho que faria um pouquinho mais de sentido. Mesma formação, mas com o Cássio Gabriel no lugar do Júnior Tavares, entendeu? Porque o Júnior Tavares, como eu disse, eu não consigo entender a função dele em campo. Não consigo. Porque ele não contribui na marcação, pelo contrário, ele acaba até sobrecarregando um pouco o Arthur na marcação pelo lado esquerdo. Ele não ajuda na marcação e ele não contribui para o momento criativo, porque ele não é um jogador veloz, né? E se a ideia é ter um cara ali que teoricamente tem um passe, uma posse de um controle de bola melhor para explorar a velocidade da recomposição, esse cara não é o Júnior Tavares. Esse cara não é. Então não está funcionando, né? Beleza, 2 vitórias, porém 2 vitórias de virada em que a Ponte tomou gols parecidos, né? Parecidos não, corta essa parte, João. 2 vitórias de virada em que a Ponte tomou gols em falhas individuais, né? No primeiro jogo uma falha individual do Leonardo, no segundo jogo uma falha individual do Guilherme Souza, mas 2 jogos em que a Ponte deu muita opção pro time adversário jogar em velocidade nas costas dos marcadores. Lá contra o Velo a gente já viu isso acontecer, que os caras não conseguiram aproveitar a oportunidade. Dessa vez
né, com um cara que tem um pouquinho mais de qualidade. Achei interessante esse Anderson Magrão. Vou até olhar um pouquinho mais os jogos do São Caetano para ver se realmente ele é tudo isso mesmo. Dessa vez com o cara com um pouquinho mais de qualidade, que soube aproveitar a oportunidade, a Ponte acabou tomando gol e quase tomou um outro gol logo no começo do segundo tempo, né, ali acho que já estavam empatado, que acontece a mesma coisa. O jogador do... Não estava empatado ainda não. Quase tomou o segundo gol. O Anderson Magrão recebe essa bola em velocidade, ganha na velocidade do Guilherme Souza, chega na cara do gol. O Kaique faz uma boa defesa, na verdade faz duas boas defesas. Na primeira melhor até, porque o cara consegue finalizar firme. Na segunda o cara já está meio desequilibrado e chuta até meio fraco. E o Kaique evita que poderia ser o segundo gol da Ponte, num lance muito parecido com o do primeiro tempo. O Eli enxergou até isso, né, que ele tira o Guilherme e puxa o Arthur para ocupar aquele espaço, e aí anula de vez o time de São Caetano. Ali, a partir daquele momento, a partir do momento da saída do Guilherme, a puxada do Arthur para fazer ali a zaga, né, para complementar a defesa, a entrada do Jean Carlos e do Cássio Gabriel reconstrói o lado esquerdo da Ponte. A Ponte passa efetivamente a dominar o jogo e não dá mais opção de jogo para o São Caetano, porque o São Caetano tinha se preparado, tinha pensado somente nessa estratégia de joga a bola no centroavante, ele vai brigar com o zagueiro e seja o que Deus quiser. E é a partir daí que saem as jogadas dos gols da Ponte. 2 assistências, sim, assistências do Giancarlo, principalmente o segundo gol. Não foi simplesmente uma bola dispensada para a área, ele olhou antes de cruzar, e mérito total, né, do Gé de entrar em meio tempo, transformar o jogo, fazer 2 gols numa estreia, né, num momento pesado ali, que a Ponte não vai ter jogo leve nessa A2. Todo jogo da Ponte na A2 vai ser obrigação dela de ganhar. Isso é um fato, pode considerar como arrogância, o que vocês quiserem, mas é um fato. Todo jogo da Ponte na A2 ela tem a obrigação de ganhar. Então, a partir do momento que você vai para o intervalo perdendo, e você faz uma substituição mudando a característica do time, buscando, esse jogador entra muito pressionado, né? E já entrou muito pressionado, assimilou muito bem a responsabilidade e foi o responsável pela virada da Ponte, né? Uma virada épica que me deixou completamente sem voz, como vocês devem ter percebido. É normal minha voz ir embora em jogo da Ponte, mas ontem foi um pouquinho mais. Ontem foi, né, teve o lance do pênalti, que foi pênalti. Foi pênalti porque existe uma coisa que se chama ampliar o espaço do corpo, né? A partir do momento em que o defensor do São Caetano faz uma ação de bloqueio com os braços abertos, né, que ele pula na frente da bola com os braços abertos, ele está ampliando o espaço do corpo dele. Então, a partir do momento em que a bola pegar daqui para lá, é pênalti. E a bola pega exatamente aqui, né, ali quase no fim da manga da camisa dele. Isso foi pênalti. O juiz, que é o Thiago Scarascati lá, ele é um juiz muito complicado, né, ele tem um histórico de problemas, e mais uma vez ele não segurou o rojão. O Gustavo Biano divulgou no Twitter dele, né, após o jogo, que conversou com o Thiago Scarascati, e ele disse a seguinte aspas, que para ele viu o toque de mão e por isso ele deu pênalti, porém o seu auxiliar, né, o bandeira número 2, que me foge o nome agora, é Guilherme alguma coisa o nome dele, disse que não foi pênalti, que a bola tocou na mão e por isso ele voltou atrás da marcação, sendo que naquele lance o Thiago está com uma visão melhor do lance, ele está em cima do lance, né, ele está até mais próximo do lance do que o quarto árbitro, mas do que o bandeira, mas ele não sustentou a marcação dele
o que primeiro de tudo gerou uma revolta muito grande nos torcedores da Ponte, né? E causou um tumulto e algo inadmissível no futebol, né? Do mesmo jeito que a gente não admite, né, de que o futebol não admite que ninguém jogue coisa dentro do campo para acertar jogador, que ninguém agrida jogador ou algo do tipo, a recíproca também é verdadeira. Um jogador jamais poderia catar pedra, pedregulho, pedrisco que tem em volta do campo e jogar na torcida, ainda mais a torcida que fica atrás ali do banco de reserva, que é um setor onde ficam os deficientes auditivos, os deficientes físicos com uma limitação maior, que às vezes não conseguem subir, né, a arquibancada. E naquele espaço ali, o jogador de São Caetano, não foi só o Wallace, né, que foi expulso até, tem outros jogadores, tem vídeos, né, que você pode ver, que mostra os jogadores catando pedra do chão e jogando contra a torcida. Isso é uma loucura, é o fim do mundo um negócio desse. Isso foi relatado em súmula. Espero que a Federação Paulista tome alguma medida quanto a isso, porque senão daqui a pouco vai virar uma batalha campal, né? A torcida da Ponte ali revoltada com a não marcação dos pênaltis. Os jogadores do São Caetano estavam, desde o momento da marcação do gol, estavam ali na frente da torcida ali, que é o setor onde fica a Vitalícia. Estavam ali provocando a torcida, indo no alambrado da risada, indo no alambrado... a gente sabe como que funciona dentro do campo de futebol, e ok, os caras estão no direito, provocar e tudo mais. Isso acontece, isso faz parte do jogo. O que não faz parte do jogo é, a partir do momento em que o time já não tem mais a vantagem, se achar no direito de agredir a torcida adversária. Jogar pedra, tentar agredir, machucar pessoas que estão ali para acompanhar o jogo, ainda mais no setor onde eles arremessaram pedras, que é o setor onde ficam os deficientes físicos no estádio Moisés Lucarelli. Bom, esse foi o resumo da partida. A Ponte ganhou de 2-1. Espero que a Ponte não continue desse jeito, porque senão eu não vou aguentar até o fim da Série A2, porque mais 2 joguinhos desse e o pai vai pro saco. Mas é isso. Mais uma vez, só para finalizar, ressaltar a presença do torcedor, né, um bom público considerando as condições. Choveu até 10, 15 minutos antes do jogo. Se não fosse o caso, a gente teria um público maior, haja visto que hoje já abriu as vendas de ingresso para o jogo Ponto 15 de Piracicaba, lá em Piracicaba, e já se esgotaram os ingressos, né, do torcedor visitante. Parece até que vai abrir um novo lote. Então, se esperava uma presença maior, mais um bom público e um público que novamente apoiou o time até o final. A hora que viu que o time baixou um pouco ali a temperatura, começou a pesar um pouco o jogo, foi lá e começou a cantar mais alto, a erguer o time, a mostrar que estava ali, e também é motivado pela sua torcida o fato da Ponte ter conseguido essa virada, talvez uma das mais absurdas da história recente da Ponte. A Ponte até os 47 do segundo tempo, até os mais de 90 minutos, né? Porque 90 minutos mais os acréscimos, a Ponte estava perdendo o jogo. O primeiro gol saiu aos 47, o segundo saiu aos 60. É uma coisa inacreditável. E é isso, beleza? Do mais, se inscreve, clica no joinha, comenta aí o que vocês acharam do jogo, comenta aí como que foi pra todo mundo, o que vocês estão achando da Ponte, sei lá, às vezes pode estar tendo uma outra ótica do time, comenta aí, a gente quer saber também o que vocês acham, beleza? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.